Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Deveras Estupefato. Hoje nós vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre a cultura italiana que você talvez ainda não saiba. Prepare-se para se encantar com a Itália, mesmo sem sair do conforto da sua casa. A gastronomia. Começando pela culinária, que é uma paixão mundial. Curiosidade 1. Você sabia que a pizza, um dos pratos mais famosos, tem origem na cidade de Nápoles? A pizza italiana foi criada na cidade de Nápoles, no sul da Itália, por volta de 1600. A primeira pizza de que se tem notícia foi a Mastinicola, que se assemelhava à focaccia. A pizza foi difundida em meados do século XIX, graças ao pizzaiolo Raffaele Esposito, que criou a pizza Margherita em 1889. A pizza Margherita foi criada para homenagear a rainha Margherita de Saboia, que visitou Nápoles em 1889. A pizza foi preparada com molho de tomate, mussarela e manjericão, cores que representam a bandeira italiana. A rainha ficou encantada com o prato e o pizzaiolo decidiu batizá-la com seu nome. A pizza napolitana é considerada patrimônio cultural e material da humanidade. Curiosidade 2. E o gelato? Diferente do sorvete, o gelato tem menos ar e gordura, o que o torna mais cremoso e saboroso. Tudo começou com o explorador Marco Polo, que chegou ao país com alguns registros que fez em sua expedição pela China. Entre eles estavam receitas dos sorvetes chineses. Estes eram feitos de formas diferentes do que os italianos conheciam, pois utilizavam leite e não o gelo raspado. Foi aí que o gelato, que conhecemos hoje, começou a tomar forma. No século XV e XVI, os italianos passaram a consumir o doce de maneira regular, mas foi só em 1565 que a iguaria se popularizou. Curiosidade 3. O famoso macarrão italiano. Como qualquer preparo delicioso e famoso, a origem do macarrão italiano é reivindicada por diferentes países. Porém, a versão mais aceita pelos historiadores é de que a massa italiana é de origem árabe e foi levada por eles até a Sicília, maior ilha da Itália, conquistada no século IV d.C. pelos árabes. Nessa época, a Sicília se tornou o mais importante centro de comércio e exportação do macarrão para o restante do continente, tornando o macarrão cada vez mais conhecido. No começo, as massas italianas tradicionais eram consideradas um alimento para ricos, ocupando lugar de destaque em banquetes aristocráticos durante o Renascimento. Naquela época, a massa do macarrão era feita de farinha e farelos de pão, misturada com leite de cabra e gema de ovo. O molho era feito de queijo ralado, fatias de manteiga, açúcar, canela e pedaços de provatura. E para você aí que está assistindo, qual é a sua comida italiana favorita? Comente aqui abaixo nos comentários. A arte e a arquitetura. Agora vamos falar sobre a rica herança artística da Itália. A Itália é o berço do Renascimento. Artistas como Leonardo da Vinci com suas obras O Batismo de Cristo, de 1472, O Homem Vitruviano, de 1490, A Última Ceia, de 1495, e também não podemos esquecer de Michelangelo, com seus quadros conhecidos como Pietà, de 1499, Davi, de 1504 e de Tony Tondo, de 1508. Revolucionaram a arte mundial. Curiosidade 4. Você sabia que a Torre de Pisa, embora destinada a ficar na vertical, a torre começou a inclinar-se para sudeste logo após o início da construção, em 1173? Devido a uma fundação mal construída e a um solo de fundação mal consolidado, que permitiu a fundação ficar com assentamentos diferenciais. A torre atualmente se inclina para o sudoeste e é uma obra de arte em mármore branco. Realizada em 3 fases ao longo de um período de cerca de 177 anos, a construção do primeiro andar começou no dia 9 de agosto de 1173, um período de sucesso militar e prosperidade. Este primeiro andar é uma arcada cega articulada por colunas clássicas coroadas com capitéis coríntios. Diga-se de passagem, deram muita sorte nessa construção, não é mesmo? Mas vem cá, sabia que a Torre Pisa não é a única torre inclinada do país? Isso mesmo, existe outra, como a Torre de Bolonha, do século XII, que inclusive passará por restauro após risco de colapso. As autoridades de Bolonha anunciaram planos para reparar a torre inclinada Garisenda, uma estrutura medieval localizada no centro da cidade italiana. Recentemente, a área ao redor da torre foi isolada devido a preocupações com seu colapso, pois monitoramentos identificaram deslocamentos na direção da inclinação. A torre de 47 metros de altura inclina-se a um ângulo de 4 graus, semelhante ao de sua contraparte mais famosa, a Torre de Pisa. As duas torres foram construídas entre 1109 e 1119. Desde a década de 1990, existem trabalhos em andamento para tentar reforçar as torres. No início de dezembro, a cidade divulgou um plano de restauração de 4,3 milhões de euros. Enquanto o prefeito Matteo Lepore estimou que o projeto completo poderia chegar a 20 milhões de euros,
e estender por mais de 10 anos. Tradições e festas. Não podemos deixar de mencionar a cultura italiana, que é repleta de tradições e festas. Curiosidade 5. O Carnaval de Veneza. As origens do Carnaval de Veneza remontam ao século XI, quando a República de Veneza era um dos principais centros comerciais e culturais da Europa. Uma das características mais distintas do Carnaval de Veneza é o uso de máscaras e trajes elaborados. As máscaras venezianas variam de simples meias máscaras até criações que cobrem o rosto inteiro. Surgiram nessa época profissões e famílias como os mascareri, artesãos que produziam as máscaras para os foliões. Curiosidade 6. Em agosto, muitos italianos celebram o Ferragosto, um feriado que marca o pico do verão e é comemorado com festas à beira-mar. A origem do Ferragosto vem do latim Feriae Augusti, repouso de Augusto, em homenagem ao primeiro imperador romano, Otaviano Augusto. Esta é uma festa que foi instituída pelo próprio imperador do século XVIII a.C. e era comemorada nos primeiros dias de agosto. A tradição celebra o fim dos trabalhos agrícolas e as colheitas do período. Os trabalhadores desejavam felicidades e boa sorte aos seus empregadores e em troca recebiam comida ou dinheiro. Durante as festividades eram organizadas corridas de cavalos e os trabalhos eram suspensos devido às comemorações. Se você pudesse participar de uma festa italiana, me diz aí nos comentários qual seria. Hoje vimos como a Itália é rica em cultura, gastronomia, arte e tradições. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas próprias curiosidades sobre a Itália nos comentários. Até a próxima e arrivederci!